Olá, que maravilha! Você já está entre elas. Esse podcast que é de maior audiência do sul do estado e que só traz gente bacana, né não, Marilene? Cada entrevista é um melhor do que a outra. Gente bacana, temas interessantes, coisas que... Mulheres inteligentes, lindas. Lindas, maravilhosas, igual a publicitária Luciana Fernandes, que está aqui com a gente. Mas vamos começar? Vamos lá. O nosso programa hoje vai tratar sobre inteligência artificial, que é a grande discussão do momento. A inteligência artificial hoje pauta a nossa vida e você vai entender por quê. Bem-vinda, Luciana. Obrigada, meninas. E que prazer estar entre elas depois de tanto tempo. Pois é. Tem tempo que Luciana não vem aqui nos prestigiar, mas hoje está aqui. Hoje sim. Vem cá, falar em prestigiar, você vai prestigiar agora aqui a gente? Chegou a hora. É só dar o seu likezinho, o seu joinha, gostei, comentar, fazer suas perguntas. É para isso que a gente está aqui. Luciana, o que é inteligência artificial, afinal de contas? Afinal de contas, a tão falada inteligência artificial, né? Vamos tentar explicar o processo, como é que começou, né, a inteligência artificial. Para falar a verdade, começou na década de 60. Isso é uma coisa antiga, vem sendo aprimorada, né? E assim como a internet, existe um divisor de águas de antes e depois da inteligência artificial. Inteligência artificial, a gente pode resumir assim como pegarmos todo o conhecimento que foi colocado na internet, de fotos, de imagens, de vídeos, de textos, e fizeram um compilado e pegaram uma mão de obra barata, talvez indiana, e começou-se a treinar um programa, um sistema, com palavras-chave, com tokens, para que ele parecesse que aprendeu, mas na verdade que ele acumulasse conhecimento, porque são todos dados matemáticos, numéricos. De fato, a inteligência artificial não pensa. E colocou-se isso num processo. O pioneiro disso foi o ChatGPT. Depois dele, existem muitas outras inteligências artificiais, inclusive uma para cada uso, para cada profissional, né? Mas o ChatGPT continua sendo mais famoso e um dos pioneiros. Luciana, eu fico imaginando hoje um jovem com acesso a toda essa informação, um acesso de manipulação da inteligência artificial, construindo uma pesquisa, construindo um texto. O que vai ser dessa juventude, Marilene? Nós já estamos vivendo uma era em que, pela primeira vez, a geração que sucede à geração atual é mais burra. Os nossos filhos, não generalizando, mas a maioria, eles têm menos inteligência do que os pais. Isso é muito preocupante. E com a inteligência artificial sendo usada de maneira indiscriminada, o que vai acontecer? O nosso cérebro vai desaprender de pensar. Houve um estudo, uma universidade nos Estados Unidos, infelizmente não estou me lembrando o nome, que foi o seguinte: um professor pegou e dividiu a turma dele em 2 grupos. Um grupo poderia usar a inteligência artificial para responder o problema, o outro não, teria que pensar e responder. Beleza, o que usou a inteligência artificial se deu super bem, fez muito rápido, o outro demorou um pouco mais, mas conseguiu resolver o problema também. Quando passaram-se 15 dias, o professor inverteu essa experiência. O grupo que usou a inteligência artificial tinha que resolver a questão por ele mesmo. E o que fez, usando a naturalidade, teve que responder. O que aconteceu? O que usou a inteligência artificial não aprendeu. Ele apenas copiou. Então, ele não sabia resolver. E o que usou o pensamento lógico, ele respondeu com facilidade, porque ele já tinha feito isso. Então, esse é um dos problemas da inteligência artificial. O emburrecimento da população. O que eu estou achando é que agora os professores vão ter que fazer pesquisa, texto e trabalho em grupo, em sala de aula. É verdade. Porque senão não dá vão conta. copiar tudo. Vão copiar Porque é mais tudo. fácil, né? O ser humano quer coisas fáceis. É muito mais rápido. Mas a inteligência artificial, ela não veio para substituir pessoas. É isso que eu ia né? perguntar. A inteligência artificial, como é que fica? Se eu posso pedir a inteligência artificial ao chat,
GPT para fazer um texto jornalístico. Eu, que sou jornalista. Aí peço dou os dados e falo, quero um texto sobre isso. O texto sai em 1 segundo. Isso vai matar minha profissão no futuro? Eu diria que não, Regina. O que acontece? Aqueles profissionais que têm preguiça de pensar, eles vão se apropriar da inteligência artificial. Mas eles vão ser superados, eles não vão ficar no mercado. Tá, acabou a energia, você tem que fazer um texto jornalístico. Você só está acostumado a usar o chat GPT, você faz o quê? Né? Você está numa pesquisa, numa entrevista, você tem que ter o seu conhecimento de mundo que você aprendeu e que você acumulou. Mas você só usa como bengala o chat. Como é que você vai responder? Então, vai haver um divisor de águas. Eu diria que o seu emprego, ele não vai ser substituído pela inteligência artificial simplesmente. Ele vai ser substituído por alguém que sabe usar a inteligência artificial de maneira correta, de maneira a ser uma ferramenta e não uma muleta. Ô, Luciana, vamos voltar lá. Na época que eu estudei, há muitos anos, a gente usava Barça. Sim, enciclopédia. Então eu tenho a enciclopédia todinha. Até meu neto Kelly falou que a herança dele vai ser a enciclopédia, que ele acha que não é uma relíquia. É uma relíquia. A gente usava e a gente não podia copiar porque o professor, ele conhecia os textos. A gente pesquisava ali, pegava uma frase tá lá, botava coisa da gente. E como que vai ser agora, então, para poder um professor desvendar isso aqui? Porque é muito difícil para um professor, eu penso que é muito difícil, para ele conseguir entender como a gente tem dificuldade, por exemplo, de um texto como a gente tem escrito. dificuldade hoje, quando eu vejo, por exemplo, uma pessoa falando alguma coisa que é tão absurda que eu fico assim, eu acho que não é a pessoa que está falando. Isso aí foi uma montagem, que é muito fácil de se fazer hoje. Não, né? Eu acho que vai ficar cada vez mais difícil de perceber. Eu tenho medo das próximas eleições, como é que vai ser a enxurrada de fake news. Eu estou com muito medo. Né, eu tenho medo disso. E eu tenho pena dos fotógrafos em geral, que fazem obras de arte belíssimas, porque quando eu vejo uma foto tão boa hoje, eu olho assim, meu Deus, será que isso foi feito pelo fotógrafo ou foi inteligência artificial? Você já começa a ficar em dúvida. Em via de regra, eu estou duvidando de quase tudo, porque está cada vez mais complicado, então vai ficar difícil para o professor. Como é que ele vai descobrir? Ele vai descobrir em atividades de sala de aula. É isso que eu estou falando. Né? Por exemplo, vou dar um exemplo, aquele gesto obsceno que o ministro fez lá assistindo o jogo do Corinthians, eu já estou vendo que tem várias pessoas falando que aquilo ali não é real. Não, que ele não fez aquele gesto. Já foi desmentido por ele. Imagina, mas na primeira vez que a gente vê, a gente acha que foi, né? Eu fiquei assustada, que eu falei, como é que um ministro da Suprema Corte do país faz dedo para a plateia? Eu achei aquilo absurdo. Mesmo porque agora, com as sanções dos Estados Unidos, ele está sendo visado pelo mundo inteiro. Então, não é dar munição, né? Ele é inteligente demais para ter caído nessa. Conclusão. Pois é. Usar a imagem dele para fazer uma imagem agora falsa. Eu tenho... Como a inteligência artificial nos ajuda como ferramenta, ela também auxilia os golpistas, né? Muito. Você imagina uma ligação de WhatsApp com a minha voz para o meu pai ou para a minha mãe naquele momento ali. Que o golpe está cada vez mais especializado. Então, esse é um dos problemas. Esse é um dos problemas que se traz, né? Outra questão que é importante a gente levantar aqui é a questão dos direitos autorais, da ética. Como o ChatGPT e todas as outras inteligências artificiais que vieram depois, elas se utilizam de coisas que já foram publicadas, que já existem, para formar algo diferente, como é que fica os direitos autorais? Há tempos atrás, uma das trends famosas era pegar e você fazer a sua foto com os traços do estúdio Ghibli, japonês, de anime. Outra, utilizaram os traços do Maurício de Souza, dos personagens. Naquele momento ali, a inteligência artificial faz o que você pede, mas e os direitos autorais do autor? E aquele traço original fica como? Agora você pode fazer até música, né? Pode. Você pode escrever livro. Meu Deus. É uma loucura isso. Não, você pode pegar a imagem de uma pessoa, é isso que você tem que entender. Pegar a imagem de uma pessoa e fabricar ela falando qualquer coisa. Qualquer coisa. Aí você pega a imagem de um candidato e ele pode falar qualquer besteira. Ou ele pode falar difamar
o adversário. Isso é coisa muito séria, E não ser ele, Luciana. sim, é sério demais. E não é ele, né? É a imagem dele sendo utilizada. Mas até você provar, já gerou uma confusão tremenda. Exatamente, eu tô com medo das eleições ano que vem, gente. Eu também. Aí vamos lá, eu sou professor de história, desde a Idade Média, que aparecem as coisas e vão aparecendo, e as pessoas que estão mais retrógradas já estão angustiadas, mas depois adapta, e aquilo ali foi muito bom para o progresso. Isso aí acontece no mundo desde quando, da Idade Moderna. Sim. Vamos lá. Eu acredito que vai chegar um momento que as pessoas vão se adaptar, vai ter uma forma da gente conseguir entender que aquilo ali é falso, que não é real. Eu queria que você falasse o seguinte agora. Qual as vantagens da inteligência artificial? Existem muitas vantagens. Por exemplo, como na idade moderna, na era industrial, existia aquele sistema extremamente mecânico de apertar um botão, e tinha que ter um funcionário apertando um botão, depois isso foi substituído em boa parte por robôs. Né? O que acontece? Determinados trabalhos metódicos, mecânicos, como, por exemplo, analisar dados financeiros de uma planilha do movimento diário não sei o que lá. Aquilo ali, você já vai poder utilizar uma inteligência artificial para isso. Então, coisas que você pode delegar para render o seu trabalho é interessante. Por exemplo, você pode perguntar coisas para a inteligência artificial para aprimorar o seu trabalho. Você pode colocar um texto para ela analisar se tem algum erro de concordância, se está ruim, um texto que você fez. Você pode, por exemplo, no meu caso, que sou publicitária, há uns anos atrás, era muito comum o sistema de brainstorm, né, que se colocava todo mundo numa sala para você criar, trabalhava com equipes muito grandes, né, então ficava aquela tempestade de ideias, tempestade de cérebro mesmo. Você pode fazer isso hoje com as inteligências artificiais. Você pode colocar a sua ideia para ela tentar sugerir, aprimorar, como ferramenta. Então, quando a gente aprender a usar a inteligência artificial como uma grande ferramenta, ela vai ter cumprido o seu papel. Agora, enquanto a gente usar como muleta, a gente não vai estar entendendo exatamente para que é isso. O que os pais podem fazer diante desse desafio? Né? Eu digo, com a preocupação com os filhos, né? De como eles vão usar. Eu sou muito a favor do diálogo, da conversa. O que você pode fazer nesse sentido? Você pode chegar para o seu filho e explicar para ele. Se você ficar 100% dependente da inteligência artificial, você não vai aprender. Você vai emburrecer, na verdade. Então, você usa como ferramenta para te auxiliar, mas não para fazer o trabalho todo por você. E, por exemplo, a inteligência artificial não vai poder fazer uma prova do Enem. Não vai. Se você não tiver aprendido, você vai fazer o quê? Exatamente. Então, o que acontece? Você pode utilizá-la como suporte para aprendizado. Por exemplo, você estudou uma matéria para uma prova. Aí você formula perguntas, peça para a inteligência artificial te fazer perguntas referentes àquele material. Ela está te auxiliando a pensar. Então, você vai ter que chegar para o seu filho e explicar para ele que ele precisa usar como um aliado e não como substituto dele mesmo no processo. Porque se ele não aprender, ele não vai ter bagagem de vida, não vai ter como. Porque na hora que ele estiver na profissão dele, que tiver que exercer, não pode fazer um concurso, não pode fazer nem vestibular, não pode fazer o Enem, que vai capacitá-lo para uma faculdade. Então, no vestibular já foi esperado pelo Enem, né? Mas então não pode fazer uma prova do Enem, lá você não pode entrar com nada. Entendi. Né? Luciana, e quanto ao uso de imagem? O que você sugere? Como é que Gente, Olha, eu acho tão perigoso. Marilene, eu fico muito apavorada. Você pode pegar a imagem de uma pessoa, botar ela falando, botar ela gesticulando, botar ela falando mal de alguém. Você pode pegar a imagem de uma pessoa e botar ela fazendo striptease. Pode. Diante das câmeras. Gente, isso é muito sério. O que acontece? Para nós percebermos exatamente isso, tem ficado difícil. A gente tem que ficar muito atento, como as leis da fake news. Como a gente tem que ter muito cuidado com o que a gente reproduz, com o que a gente passa para frente, dar uma olhada na fonte, dar uma verificada, é isso que a gente tem que fazer. Mas nós vamos precisar criar códigos de ética e regulamentações para o uso da inteligência artificial. Isso está muito novo. Então, o que acontece? Uma pessoa que usa a imagem, a voz da pessoa para denegrir, ela vai ter que ser punida. Então, enquanto não houver um código de ética, uma regulamentação e punições, esse uso indevido vai continuar, infelizmente.
Minha querida, faça as suas considerações Não, finais, Regina, que eu estou preocupada Regina e a aqui. Cicobi? Gente, falar em inteligência, né? Inteligência é você ter uma conta no Cicobi Sul. Na cooperativa, Participar. né? É isso mesmo. É uma outra mentalidade, né? É uma outra mentalidade. Porque banco visa lucro, cooperativa visa o indivíduo. Então, o lucro de banco na cooperativa, ele é dividido, ele é igualitário. Você também é dono. Está fazendo o quê que não tem uma conta no Cicobi Sul? A gente já tem. E a gente espera você lá, tá bom? Vem com a gente. Luciana, vamos lá. Vamos lá. Suas considerações finais, querida. Eu estou muito apavorada. Eu estou muito preocupada com isso tudo. Eu não estou, não. Ai, que bom, eu Marilene. Eu adoro o progresso. Eu acho que tudo que vem é para acrescentar. Eu acho que a gente Nós já vivemos isso antes. Tem que se adaptar. Tem que se adaptar. Eu tenho muito medo do que as pessoas podem fazer de maldade uma com as outras. Não tem, não. Mas isso... Tem, não. Isso acontece em todo processo, desde que o mundo é mundo. A humanidade tem essa divisão, né? De pessoas boas e pessoas más. Não temos muito o que fazer, independente disso. Agora... É verdade, é verdade. De pessoas oportunistas, de pessoas... É muito triste tudo isso, mas... São coisas da vida. Coisas da vida, vamos lá. Por exemplo, na minha profissão de designer, tem muita gente com medo, né? Nossa, mas como é que vai ser? Vai ter inteligência artificial criando marcas, fazendo ilustração. O que eu tenho visto são excelentes profissionais trabalhando com a inteligência artificial como aliado. E o trabalho fica cada vez melhor. Por exemplo, você quer produzir uma foto, a gente tinha uma perda de horas imensa procurando uma foto certa para uma campanha publicitária nos bancos de imagem. Sim. E você procurava em mais de um, muitas vezes. Então, agora você tem um ganho de tempo, de qualidade enorme, gerando uma imagem que você pede para a inteligência artificial. E cada vez mais ela está parecida com uma foto real, e não como algo de inteligência artificial. Então, isso é extremamente benéfico. Tem as suas qualidades. Em termos de auxílio à área médica, em diagnósticos, em leitura de exames. Sim, claro, isso né? sim. Então, temos isso na parte jurídica, com processos, nós vamos conseguir agilizar o processo jurídico do Brasil, que é muito lento. Então, eu vejo muitas vantagens. Eu estou mais com a Marilene de ver o copo meio cheio do que o copo meio vazio. Que bom, que bom. Querida, muito obrigada, tá? A gente agradece muito a sua participação. Já deu seu likezinho? Dá um like para Luciana. Olha que mulher bonita e bacana. Luciana Fernandes também é escritora, também é da Academia Cachoeirense de Letras e uma publicitária muito criativa. Obrigada, querida. Eu que agradeço.